Então, pessoal, como vocês viram aí, tá aí o resultado. Ficou desta forma. Vocês podem ver aqui, medidor de fluxo, né? A bomba tá bem de boa. Já tava aqui na BIOS aqui, configurando tudo, configurando a curva dos fãs. E já tá tudo certinho, tá? Como vocês podem ver ali, a gente tá na BIOS, né? A própria placa-mãe informa aí pra gente, com o código lá também. A gente tá aqui no BIOS Setup Menu. Então vamos aqui que eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas aqui. Aqui, pessoal, são os padrões todos de clock, V-Core e etc, etc, tá? Agora aqui tá tudo liberado, tá? A frequência tá 5 GHz. A gente tem umas opções aqui. Estou utilizando o perfil XMP nas memórias. Perfil 2, que essa memória tem dois perfis XMP, tem o 1 e tem o 2, são dois níveis. Daí ele já mostra aqui qual que é o perfil, os timings das memórias, enfim, tá? Isso aqui, padrão. Agora a gente tem essa opção aqui, que é o aprimoramento do multicore, né? E aí a gente tem três opções aqui. A gente tem a opção automático. A BIOS vai regular os limites de corrente de acordo com a demanda e de acordo com a temperatura do processador também, tá? A gente tem o modo Disable, que ele impõe, né, todos os limites de corrente. Isso aqui é para você manter o processador o mais frio possível, ele capa bem o processador, as frequências, porque limita bastante a corrente que o VRM deixa passar para o processador, beleza? Daí automaticamente a própria arquitetura já dropa o V-Core e a frequência para manter o processador dentro da potência que a placa-mãe estipula aqui nesses limites, tá? E a gente tem, essa era a opção que eu utilizava, tá? De impor todos os limites, e eu setava manualmente a frequência para 4.3 e o V-Core eu setava ele manualmente para 1.150. Foi a tensão mínima, né? Foi o V-Core mínimo que ficou estável a 4.3, foi esse. E foi com estes parâmetros que eu consegui usar o processador até hoje, fazendo renders de vídeo, jogando, fazendo todas as tarefas que eu necessitava fazer, mantendo o processador abaixo de 85 graus, tá? Foi a única forma que eu consegui de fazer o processador funcionar abaixo de 85 graus. E só não passava de 85 graus porque eu colocava esse outro limite aqui também, ó. Se a gente vem aqui em Advanced, vem aqui em CPU Configuration, lá embaixo a gente tem essa opção aqui, que é a temperatura máxima dos cores, né? Dos núcleos da CPU. E aqui eu sempre colocava 85. Eu sempre deixava em 85, porque dessa forma a placa-mãe não deixa o processador passar de 85 graus. Quando ela batia ali 85 graus, é o mesmo temp limit que tem lá na placa de vídeo. Lá pelo MS Afterburner vocês veem lá que tem um temp limit, né? Quando o processador atinge essa temperatura, a própria arquitetura, né, a própria placa-mãe dropa o V-Core e dropa as frequências até o processador ficar abaixo de 85. Ou seja, o processador entra em throttling, tá? Mas era a única forma de eu funcionar ele com segurança, porque esquentava muito. O processador esquentava muito, tá? E isso usando o Water Cooling Custom. Eu já utilizava o Water Cooling Custom. Esse aqui eu fiz uns aprimoramentos, mudei o bloco e tal, mas já era um Water Cooling Custom no processador. E ainda assim, fazendo como eu disse, trocando as pastas térmicas, colocando as melhores pastas térmicas do mercado, ainda assim essa temperatura explodia. Eu não conseguia funcionar com ele a 5 GHz, que é a frequência turbo boost máxima dele, né? Estoque, tá? Esse 5 GHz não é overclock, isso é a frequência turbo boost estoque máxima do processador, do i9 9900K, beleza? Teve um entendedor aí no canal que falou aí, né? Engenheiros estudam anos e anos para ver um cabaço e fazer isso daí no processador. Pois é, queridinho, mas se você estudar um pouco sobre o histórico da Intel, desde a terceira geração, que eles tiraram o HS soldado, os processadores funcionavam ali nos 100 graus fácil, né? E se você estudar como funciona o processador, como funciona toda a comunicação ali, como os milhões de transistores internos geram os códigos binários ali, que o processador trabalha com transistores internos, temperaturas acima de 90 graus aí são prejudiciais a esses milhões de transistores internos, diminui muito a vida útil do processador em si. Falando no modo geral de todos esses componentes internos ali no DAI, não é uma temperatura saudável para um processador, beleza? Com certeza ele vai funcionar aí mais que o tempo de garantia que a Intel dá, mas certamente
você funcionando com a temperatura mais baixa, ele vai durar muito mais tempo, beleza? Então não me venha com esse papinho furado de que engenheiros estudam anos e anos para desenvolver um processador desse, porque tem toda uma logística por trás que não envolve somente engenharia. Não venha com esse papinho furado não, porque engenheiros também desenvolveram o Jeep Renegade, que atola subindo meio fio. Isso é que é conversa de cabaço, beleza? Eu tinha que fazer underclock e undervolting, né? Eu tinha que funcionar com o processador abaixo dos parâmetros estoque para eu conseguir funcionar com ele em uma temperatura aceitável. Então, eu não fiz esse procedimento lá do vídeo, né? Do delete, do lapping. Eu não fiz aquilo para fazer overclock. Eu fiz aquilo para conseguir funcionar com o processador em estoque em uma temperatura aceitável. Que fique bem claro isso daí, tá? Então, continuando aqui, eu tinha que deixar o limite aqui em 85 graus para eu ficar tranquilo, tá? Para fazer render de vídeo, fazer minhas coisas tranquilo, sabendo que o processador não passava disso, fechou? Agora, eu deixei um limite até menor, porque agora ele não está chegando nem perto dessa temperatura. Pessoal, eu tive um ganho de mais de 20 graus, se bobear, tá? Eu tô falando assim por alto porque também tem a questão do bloco que eu mudei, tá? Não dá para saber se todo esse ganho foi somente pelo delete e o lapping, mas provavelmente 90% desse ganho foi sim, porque o bloco não muda, como eu disse, não muda muita coisa. Então deixei aqui em 80 graus agora o limite e a gente tem que deixar o thermal monitor ativado no processador também, beleza? Então vamos lá, voltando aqui no Extreme Tweaker, tirei todos os limites. Se você vir aqui na descrição da opção, né, lá embaixo, ó, ele mostra pra gente o que cada opção faz. E o Enable, ele otimiza, né, a potência e a corrente para manter o desempenho máximo, tá? Máxima performance. Na opção de baixo aqui eu coloquei para sincronizar todos os núcleos, tá? Porque dessa forma a frequência que tiver no núcleo 1 vai estar em todos os núcleos, não vai ficar tipo a frequência de cada núcleo sendo controlada independente de acordo com a carga em cada núcleo, né? Colocando para sincronizar todos os núcleos, isso é até mais fácil para você estabilizar um overclock. Você tem um parâmetro de clock em todos os núcleos, daí você vai testando as tensões e aí você acha a tensão que fica estável com o núcleo que tem a menor pureza ali e que precisa de um V-core um pouquinho mais alto para ficar estável, no caso a 5 GHz. Então, esse núcleo que tem a pureza menor, se ele ficar estável com aquela tensão, os outros com certeza vão ficar, entendeu? Então, isso é uma base de facilitar você estabilizar um overclock, beleza? Então, eu vou falar mais sobre esses parâmetros de overclock, essas funções, em outros vídeos. A frequência da memória já puxou lá do perfil XMP, 3600 MHz. E aqui a gente tem as configurações do PWM, tá? Digimize Power Control. E aqui no PWM também coloquei aqui o limite de corrente do VRM em 140%, né? Deixei maior, é o máximo. Aqui também, isso aqui é muito legal essa função, esse CPU Power Duct Control. Você tem a opção de T-Probe e Extreme, tá? O T-Probe, ele é um sensor de temperatura que tem em cada driver MOS lá da placa-mãe no VRM. E aí ele vai ajustar a corrente de cada fase de acordo com a temperatura do driver MOS. Então, dessa forma, vai manter a temperatura do VRM igual em todas as fases. Se uma fase tiver com uma temperatura um pouco mais alta, ele diminui um pouco a corrente dessa fase, jogando para outras para manter a temperatura de todos os driver MOS iguais. E aí ele vai fazendo esse balanceamento de corrente nas fases, beleza? De acordo com a temperatura de cada fase. Então, e a gente tem o modo Extreme, que o modo Extreme ele ignora essas temperaturas das fases, faz só o balanceamento de corrente, divide essa corrente para todas as fases e aí a temperatura não importa. A gente tem aqui o CPU Power Phase Control, que está no modo Extreme. Isso aqui é o seguinte, se você deixar no padrão que vem na placa-mãe, que é o alto, ele não usa todas as fases que o VRM lá tem. Só algumas fases ficam ativas e daí quando você tem o uso maior do processador, ele vai ativando as fases de acordo com a demanda. Então eu deixo em Extreme, Extreme ele vai manter todas as fases ativas mesmo o processador estando em idle. E aqui a corrente do VRM das memórias RAM. Coloquei também 130, que é o máximo também, não vai mais que isso. E enfim, beleza? Frequência de chaveamento do VRM, tanto das memórias quanto a frequência de chaveamento do VRM do processador, né, da CPU. Isso aqui eu não vou mexer, mas eu vou explicar sobre isso mais tarde, quais que são os efeitos colaterais, quais que é as vantagens de ter uma frequência mais alta e desvantagens, e vantagens de ter uma frequência mais baixa e desvantagens também. Isso aí eu falo depois, beleza?
foco do vídeo aqui não é overclock, é mostrar que eu estou deixando o processador na potência máxima dele com a corrente máxima liberada. A placa-mãe vai deixar passar a corrente que o processador pedir, para vocês verem que o processador não está capado, beleza? Para mostrar a temperatura para vocês, o resultado do delete com o Lapin. Aqui também a gente tem a opção aqui do Cache Current Limit, né? Esse é um outro setor do processador. E aqui também deixei aqui a potência em watts, 255 watts, que é o máximo, né? Eu boto aqui até o 99999 aqui, dou um enter, que já bota a máxima, que é o máximo de corrente que a BIOS disponibiliza aqui. Eu deixei a máxima também. Enfim, o V-Core, isso aqui é muito importante, tá? O V-Core do processador, eu tô deixando ele em alto, aqui ó. Tô deixando ele em automático, porque esse processador, ele saiu com um range de parâmetro muito alto de V-Core, tá? Tem uns que ficam estáveis a 5 GHz com um V-Core muito baixo, outros precisam de um V-Core muito alto para ficar estável a 5 GHz. Então as placas-mães, né, que suportam esse processador, geralmente elas já jogam um V-Core bem alto nesse processador a fim de manter todos estáveis, entendeu? Então quando você deixa aqui na minha placa-mãe, quando eu deixo em automático, ela joga um V-Core de 1.360 volts no processador quando ele chega a 5 GHz, beleza? Com o uso extremo ele bate 1.136 volts. Eu vou deixar nessa tensão porque eu tenho certeza que nessa tensão ele fica estável. Para eu fazer o undervolting aqui, né, e diminuindo esse V-Core, né, a gente pode colocar aqui no modo manual e fazer testes de estabilidade para ver qual que é o V-Core mínimo que ele fica estável a 5 GHz. Provavelmente vai ser um V-Core bem abaixo disso. Nisso também você vai ter mais ganho térmico ainda, ele vai gerar menos calor ainda. Tá? Mas do jeito que está aqui, eu já fiz o teste e já deu um ganho de mais de 20 graus. No caso, é uma queda de mais de 20 graus. Mas enfim, pessoal, isso aqui são outros parâmetros, são outras tensões aqui, tensão da memória que o próprio perfil XMP seta. E essas outras tensões aqui, a placa-mãe, quando você ativa aquele Remove All Limits lá e ativa o perfil XMP, ele já joga essas tensões aqui do agente e do VCC I/O aqui, ele joga muito alta, tá? O VCC I/O aqui, ele joga 1.45, fica até vermelho aqui, tá? Joga uma tensão muito alta. E o agente aqui também joga muito alto, então eu seto manualmente aqui a tensão que ficou estável e que a tensão default. Talvez em uma atualização aí eles corrijam isso, não sei, ou se isso é padrão mesmo deles, por aquela questão de manter todos os processadores estáveis, eu não sei, tá? Mas enfim, vou mostrar aqui para vocês agora a questão das temperaturas, dos sensores e da curva dos fãs, como que é feito aqui, como que eu fiz, beleza? Então aqui a gente tem as temperaturas, né? A gente tem a temperatura do processador e aqui a gente tem os sensores lá. Tá? A gente tem o T-Sensor, que é aquele sensor que eu deixei ali dentro do gabinete ali para marcar a temperatura interna do ar dentro do gabinete, e ele está marcando aqui 29 graus. No Water In T-Sensor, né, é o da saída do radiador do processador. Essa temperatura aqui, ó, o sensorzinho tá saindo lá, né, tá aqui dentro, ele marcando a temperatura do fluido tá saindo desse radiador aqui. E aqui no Water Out a gente tem a temperatura de baixo, a saída do radiador das placas de vídeo, tá? Mesmo esquema, o sensorzinho tá indo lá na placa-mãe. Enfim, então são baseados nessas três temperaturas aqui, é que a gente vai fazer a curva do fã. Tem uns tampõezinhos que a gente compra, né? Tipo esses aqui, ó, que eles já vêm com sensor de temperatura. Então geralmente o pessoal, quando a placa-mãe suporta isso, eles compram esses tampões e colocam em algum acessório que está no water cooling, né, para medir a temperatura da água, e aí o tampão já é um termopass que liga na placa-mãe. É a mesma coisa que isso aqui, também rola de fazer. Mas enfim, tá? Então tendo isso aqui em mente, vamos continuar aqui descendo aqui. Aqui é o RPM do fã do processador. Eu coloco aqui em Ignore, porque quando a placa-mãe detecta que não tem cooler no processador, né, que não tem um fã conectado lá nessa porta, ela dá um bip, dá um erro no boot, avisando que o fã do processador está parado ou que está ausente, né? Porque a placa-mãe não sabe que tem um water cooling custom, enfim, né? Eu deixo aqui em Ignore, que ele vai ignorar esse parâmetro, essa medição, e aí dá o boot normal e ignora, porque na verdade o suposto fã do processador é a bomba. A bomba eu conectei ela em outra porta, em uma porta que eu consiga fazer uma curva, né? Porque essa portinha aqui a gente não tem como fazer uma curva legal nela. E aqui as medições de RPM de todos os fãs que estão conectados, tá? Esse chassi fã 1 aqui é o fãzinho que tira o ar quente de dentro do gabinete e joga para fora, que é aquele que está ali na parte de trás. O fã 2 aqui é a bomba, é a nossa bomba aqui.
No fan 3 tá conectado os três, usando aquele hubzinho que você conecta os três em uma porta só, tá? Os três da frente, tá? Do radiador das VGAs, beleza? E o high amp fan tá conectado os dois de cima do radiador do CPU. É o mesmo esquema do hub lá, os dois funcionam como se fosse um só, né? Como eu tinha explicado. Os que não tem nada conectado fica NA, beleza? E é isso aí. Aí aqui embaixo, pessoal, a gente tem aqui o Keyfan Configurator, que é isso que eu quero mostrar para vocês. Tá? Aqui no Keyfan Configurator, a gente tem esse Keyfan Tuning, que é para você bate aqui em cima, ele vai testar todos os fãs. Ele vai jogar todos os fãs em 100%, vai jogar todos os fãs na rotação mínima até eles pararem, para ele detectar qual que é o RPM mínimo que o fã opera. E aí a placa-mãe ela vai te dar os parâmetros máximos e mínimos de todos os fãs que estão ali para você fazer a curva, entendeu? Eu já fiz, não vou fazer de novo, beleza? Mas a gente vem aqui no Chassis Fans Configurator, né? E aqui a gente tem, ó, o fan 1, mais para baixo aqui a gente vai ter o fan 2, mais para baixo a gente vai ter o fan 3 e o High Amp Fan, que é o último, tá? E aí como que é a configuração aqui? Pessoal, eu gosto de mexer assim, com números. Eu gosto de trabalhar com números aqui, né? Pra mim é melhor. Mas se você quiser, você pode vir aqui em cima no Keyfan Control aqui, ó. E você pode trabalhar com o gráfico. No caso, o CPU Fan não está usando, a gente vai nos que estão sendo usados. O chassi Fan 1, ó, pode criar a curva diretamente por aqui. Tá bom? O 2 também, você faz a curva. High Amp Fan também aqui. Você pode fazer a curva pelo gráfico. Trocar de modo PWM para modo DC, né? E tudo que você faz aqui, faz lá, e tudo que você faz lá, faz aqui. Enfim, eu prefiro mexer por aqui. Aqui é o modo de controle do fan, tá? Se ele vai ser controlado via pulsos, né? No caso, PWM Mode, ou se vai ser DC Mode, ou automático, ele detecta automaticamente qual é a tecnologia do fan. Inclusive isso vai ser assunto do próximo vídeo, qual que é a diferença e como que funciona esses dois tipos de fan. Os fãs que possuem PWM integrado, eles são aqueles fãs de 4 fios, tá? E os que não têm PWM integrado, eles são de 3 fios, 3 vias, tá? Então, no caso de todos os fãs do gabinete, todos eles são PWM, exceto a bomba, tá? A bomba, ela não é controlada por pulsos e sim por tensão, ok? Então, o fan 1, PWM Mode. Aqui você vai escolher o source, né, que é no que vai se basear para fazer a curva, em qual temperatura que a placa-mãe vai se basear para fazer a curva do fan. Daí você escolhe qual que é a temperatura, tá? Se você quer pegar a temperatura do processador, do PCH, T-Sensor, Water In, Water Out, eu vou estar utilizando o T-Sensor. Tá? Que é o termopack que está medindo a temperatura interna do gabinete, porque aquele fan é o fan que joga o ar quente de dentro do gabinete para fora. Então, no fan 1, a gente deixa como T-Sensor. Aqui a gente não mexe, é o padrão que a placa-mãe deixa quando você já faz aquele Q-Tuning lá. E aqui é que é a curva, pessoal. A gente tem 3 rampas de temperatura aqui. A gente tem aqui a velocidade do fan em porcentagem e a temperatura correspondente a essa porcentagem. A gente tem outra porcentagem, outra temperatura, outra porcentagem, outra temperatura. E como que funciona isso daqui? Aqui vai ser a porcentagem mínima, que é 23, que o Keyfan Tuning, que é aquele teste que você faz lá, ele vai te dar aqui já qual que é a rotação mínima que este fan que está conectado aqui na porta 1 suporta operar. No caso, é 23, é o mínimo, tá? Eu posso subir, mas não desce abaixo de 23, ok? Então, deixei a rotação mínima dele quando a temperatura que estiver recebendo daquele T-Sensor, né? Quando a temperatura estiver abaixo de 35 graus, tá? Então, até 35 graus de temperatura interna no gabinete, o fan vai ficar na rotação mínima de 23%. Depois a gente tem mais uma curva e mais uma, só que eu não utilizo a terceira, tá? Eu não utilizo a terceira curva, eu só uso duas. E aí a partir daqui eu já coloco para o fan ir a 100% quando a temperatura interna do gabinete chegar a 40 graus. Logo, a de cima é ignorada. Por que que ela é ignorada? Eu vou mostrar lá no gráfico, lá que vocês vão entender melhor. Ó, ela é ignorada porque o fan já chegou a 100% aqui, que é 40 graus. Aqui, lá tá 45 graus, se eu não me engano, né? 45, 50 graus, não lembro. 50 graus, eu acho. Então, 50 graus aqui não faz diferença mais porque já chegou em 100% quando estava a 40. Então, essa última aqui, ela é ignorada. É simplesmente
Mesma coisa que você faz lá, faz aqui. Então, eu não uso a de cima, eu só uso duas mesmo, tá? E aí ele vai seguir a rampa, ele não vai saltar de 100%, tipo, sai de 35 e ir para 100%. Ele vai seguir a curva de 35 até 40 graus. E daí 36 graus provavelmente vai subir uns 20%, 37 mais 20% do fan, entendeu? Ele vai seguir essa curva aqui, ó. Vocês podem ver que ele não salta de 35 para 100 graus. Ele iria saltar de 35 para 100 graus se eu colocasse para ele ir para 100 graus com 36 graus. Ou seja, se ele sair de 35 e fosse para 36, o fan já ia, pum, 100%. Mas eu coloquei 40, então ele vai seguir essa rampa aqui. Por isso que eu não utilizo a outra, beleza? Acho que ficou claro isso aí, né? O fan 2 eu utilizo a bomba, tá? Como a bomba não é PWM, eu seto aqui no modo DC. Já na bomba eu utilizo a temperatura do fluido de saída do radiador das placas de vídeo. Como as placas de vídeo elas estão ligadas em paralelo, aqui a gente tem um fluxo só, aqui também a gente tem um fluxo só. Quando o fluxo chega aqui, ele é dividido para duas placas de vídeo. Então ele fica mais lento quando ele chega na placa de vídeo, como ele divide. Essa rotação que está aqui, esse fluxo que está passando aqui, ele cai para 50%. Vai 50% desse fluxo para uma, 50% desse fluxo para outra. Então por isso que eu estou utilizando a temperatura do radiador das placas de vídeo para regular a rotação da bomba. Quando essa temperatura aqui ela sobe, eu tenho que ter um fluxo maior para ficar um fluxo legal nas duas placas de vídeo, porque senão o VRM aquece muito, né? Porque ele recebe fluido, se o fluido estiver passando muito devagar, ele recebe fluido muito quente que vem do chip gráfico. A curva já tá tudo bonitinho, tá? Tá tudo certinho, já fiz teste com todas, assim foi o que ficou melhor, beleza? E aqui o mesmo esquema, tá? Vai ficar 28%, a rotação mínima até 35 graus o fluido, e aí 100% quando chegar a 45 graus. Por que eu coloquei aqui uma temperatura mais alta? Porque o fluido não vai chegar a 45 graus. No máximo que ele vai chegar ali é 39, próximo dos 40, tá? E eu fiz isso justamente para a bomba não operar em 100%. Essa bomba ela é muito forte. Se ela chega em 100% ali, ela joga bolha pra caramba ali no reservatório. Não tem para que ter um fluxo muito rápido, porque fluxo rápido demais não é bom. Não dá tempo do radiador conseguir dissipar todo esse calor da água, no ambiente no caso. Então daí acaba que você joga fluido quente na entrada do processador, beleza? Então o ideal é que não seja tão rápido nem tão devagar. É isso, tá? E aí a última rampa, ignorada. O 3, que é os fãs do radiador da placa de vídeo, mesmo esquema. Eu fiz um balanceamento aqui, média de desempenho e ruído, tá? Para não ficar fazendo também muito ruído de fã, para ficar o mais silencioso possível. Então isso aqui foi o que ficou ideal. O PC fica bem silencioso e as temperaturas ficam bem baixas, tá? E aqui o sensor também a gente utiliza, né? O sensor de temperatura a gente utiliza também o da saída do radiador das VGAs, porque claro, é os fãs do radiador da saída das VGAs, tá? E aqui, por fim, é o high amp fan, que já são os fãs lá de cima do radiador do processador, tá? E aí lá a gente já utiliza o water in, tá? Que já é a temperatura do medidor de cima, que é a saída do radiador de cima. E aí o mesmo esquema, a rampa é exatamente a mesma. E é isso aí, pessoal, é assim que a gente configura a curva aqui de todos os fãs, beleza? Então essa placa-mãe ela é fantástica. Vou subir aqui o sistema operacional, eu vou ignorar todas as configurações que eu fiz aqui. E aí vamos deixar subir o sistema operacional e já eu volto ali com os testes. Aqui pessoal, já está o sistema operacional carregado. Primeiro, questão da iluminação. Já tinha explicado isso na primeira montagem do PC, mas eu vou mostrar aqui de novo rapidinho, tá? A chavinha ali no caso, em cima, ela está selecionada, não sei se ela está na posição lá no alto. Que está selecionado o controle de toda a iluminação ser controlada pela própria placa-mãe, tá? As placas de vídeo, como eu mostrei para vocês, né? Eu já conectei os LEDs na própria placa de vídeo, né? Então, pelo software da Gigabyte, o RGB Fusion, é que a gente regula aqui os efeitos de iluminação da placa de vídeo. Só vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Vou trocar de cor aqui na placa de vídeo primária. Vamos colocar aqui laranja. Vamos aplicar. Placa de vídeo primária, vocês podem ver que já ficou laranja. Tá no modo pulsar, tá? Tá aqui no pulse, então ela tá piscando. Vamos colocar aqui no ciclo de cor, que é o rainbow aí que o pessoal gosta, né? Então tá as duas no ciclo de cor aí, elas vão trocando de cor. Placa de vídeo a gente controla a cor e os efeitos pelo RGB Fusion, tá? Vou fechar aqui. E aí a placa mãe a gente controla pelo Aura, né? A gente vem aqui nos efeitos Aura. No caso aqui tá roxo, no modo intermitente, né? Vou colocar aqui no modo arco-íris, que é o rainbow. Trocou já.
Agora eu vou mostrar pra vocês outra coisa. Eu vou tirar aqui do Rainbow e colocar numa cor estática aqui. Eu vou colocar no roxo mesmo aí, ó. Já tá, já. Pra mostrar pra vocês, se eu coloco a chavinha no meio, ó, ele apaga. E se eu coloco pra baixo, ó, ele liga de novo, só que não tá pela placa-mãe. Vocês podem ver que não tá roxo mais. Ela pega daquela controladora RGB wireless que eu coloquei dentro daquela caixinha que eu fiz, que eu mostrei a montagem daquela caixinha passo a passo lá no primeiro vídeo da montagem, tá? Desta forma a gente controla o RGB pelo controle. Posso desligar ele pelo controle, ligar, posso trocar aqui a cor, os efeitos, ó. E isso aqui tem muito mais efeitos do que o próprio Aura, tá? Muitos efeitos, pode aumentar a velocidade também, diminuir a velocidade, enfim. Só que, claro, aqui pelo controle não controla a iluminação da placa de vídeo, tá? A placa de vídeo é só pelo RGB Fusion mesmo, tá? Vou voltar para a placa-mãe aqui. Então, a questão da iluminação é esta. A gente tem a iluminação aqui também do reservatório, mas isso aqui eu já mostrei anteriormente, né? Iluminação daqui, iluminação do bloco, que é manualmente feito pelas chavinhas ali em cima. É isso aí, pessoal. Vou mostrar agora para vocês o desempenho térmico, né? É o que todo mundo estava esperando do vídeo anterior, ver a temperatura que ficou depois do delete. Como vocês já perceberam, o delete com o lapping funcionou, senão não estaria fazendo esse vídeo aqui, né? Mas vamos lá, pessoal. Primeiro, eu vou colocar para renderizar o vídeo do delete aqui de novo, para mostrar para vocês no render, desempenho térmico e o porquê ter utilizado o SLI. Não é somente para jogos, tá? Vou mostrar para vocês como que o SLI ajuda bastante em render, tá? Eu vou colocar aqui para renderizar, ó, eu coloquei o bitrate em 20 megabytes por segundo, tá? Tá em Full HD e 60 quadros. Já vou colocar aqui para renderizar, vou colocar para exportar agora. Olha o uso das placas de vídeo. Os dois primeiros parâmetros já está renderizando. Olha o tempo que deu para acabar o render. Menos de 15 minutos e esse vídeo tem 24 minutos, tá? E tá numa qualidade extrema, como eu falei, né? Eu ativei aqui renderizar em profundidade máxima e utilizar a qualidade máxima de renderização. Todo mundo que mexe com o Premiere sabe que essas duas opções aqui aumentam muito o tempo de renderização. E ainda mais um vídeo com um bitrate desse, tá gerando um arquivo aqui de 3,5 GB, tá? Utilizando uma placa de vídeo só, né? Um vídeo de 24 minutos com essas mesmas configurações que as configurações que eu utilizo aqui, inclusive no preset aqui YouTube 60 fps, era pelo menos uns 27 minutos. Agora diminuiu aqui para quase metade do tempo. Já está 7%. E eu vou mostrar para vocês isso aqui. Uso da GPU 1, uso da GPU 2. Mas aí vocês falam assim, mas não está usando 100% das duas GPUs, dividiu a carga. Não. Quando se utiliza uma GPU só e não tem a outra, o uso é exatamente o mesmo, tá? Um render não usa 100% da GPU. Tá? Isso é fato, beleza? Depende de vários fatores, mas o gráfico é exatamente o mesmo quando se utiliza uma só, é esse mesmo gráfico aqui, tá? Esquece o de baixo. É como se fosse aquilo ali, ó. Utilizando uma GPU é aquele gráfico ali, tá? É a mesma coisa. Utilizando as duas GPU, você tem quase o mesmo gráfico, quase o mesmo uso nas duas, ou seja, você tem praticamente o dobro de desempenho no render. Então, nisso aqui, o SLI ajuda muito, tá? A temperatura da placa de vídeo não preciso nem de falar, né? Temperatura da placa 1, da placa 2, 34 graus, 32 graus. Vamos descer para o processador agora, que é o que interessa. Aqui, ó. Aqui é o processador, começa aqui. Olha o uso da CPU. Não está nem estourando 100% mais, porque o processador não está entrando em throttling e ele não está com a frequência baixa. Olha a temperatura, pessoal. Isso em um render de vídeo. O processador já está num extremo de uso, né? 72, 67, fica dando picos de 73 graus ali, mas na grande maioria do tempo aí nos 70 graus. Puxando aqui os seus na casa de 150 watts, né? Um TDP bem alto. E a frequência aqui, como vocês podem ver, ó, cravada em 5 GHz. Sem throttling nenhum, o processador tá livre, leve e solto, com essa temperatura fantástica, em um render. E tem como abaixar essa temperatura mais, né? Como eu falei, se eu fizer lá, o fluido já está 34 graus, ó, saiu de 28 para 34 graus. E os fãs estão bem de boa. Vocês podem ver, já está aqui um arzinho quente aqui saindo dos radiadores, tá? Mas a rotação dos fãs aqui tá bem de boa. Eu paro no dedo, ó. Ou seja, se você aumentar essa curva do fã, vai fazer um pouquinho mais de ruído e tal, mas a temperatura do fluido vai ficar bem mais baixa, consequentemente a temperatura do processador também vai abaixar bem mais. Antes do delete com lapping, era aquela questão que eu falei pra vocês, eu deixava tudo capado lá na BIOS, deixava ele a 4.3 com o VCore de 1.150, o VCore bem baixo, e mesmo ele nessas condições
capado. Quando eu iniciava um render de vídeo, o processador batia 100% de uso e a temperatura ficava cravada em 85 graus, que é o limite lá da BIOS que eu falei pra vocês, tá? A BIOS não deixava passar disso, então a BIOS capava ele mais ainda. Tinha horas que a frequência aqui embaixo chegava a 3.8, 3.7 GHz, né? Caía bem justamente por causa do throttling, né? Mesmo eu já tendo feito o undervolt e o underclock, né? Abaixando o V-Core e descendo o clock para 4.3, a própria placa-mãe abaixava mais ainda esse clock e o V-Core porque ele batia 85 graus, tá? Para vocês terem noção. Aí vocês me perguntam, fez diferença o delete com LAP? Aí o resultado. E já tá quase acabando aqui, ó, 9 minutos. No tempinho que eu tô falando aqui, 40%. Tá? Mas eu vou cancelar isso aqui agora, que esse vídeo inclusive já tá no ar. E agora eu vou mostrar pra vocês o testezinho que eu fazia. Eu não tenho gravado antes, porque eu resolvi gravar tudo isso pra vocês depois que eu já tinha desmontado o PC todinho pra fazer os upgrades. Eu não ia gravar, tá? Foi a Carol até que me insistiu, não, grava. Porque meu tempo tá curto até, eu tô com muitos afazeres, mas enfim, tá? Então eu não tenho um vídeo anterior com a temperatura antes, com esses testes antes. Então o que eu tenho é a minha palavra. Aí espero que basta. Esse testezinho aqui eu tenho como base de comparativo, que é o testezinho de benchmark de estresse aqui do próprio CPU-Z, tá? Vou abrir aqui o CPU-Z e vou mostrar pra vocês. Aqui no CPU-Z, a gente vem aqui em Bench, e a gente tem essa opçãozinha aqui de estresse CPU. Ele vai jogar o processador em 100% de uso, tá? Com estresse máximo em todos os núcleos. Ele ainda assim não estressa o processador igual um Prime 95, por exemplo, tá? Mas é o que eu tenho como base de comparação, porque eu sempre fazia esse teste aqui para ver como é que estava a temperatura, né? Antes de iniciar um render e tal, para ver se eu diminuía mais a frequência, enfim, tá? Então eu vou dar aqui um estresse. Ele já jogou o processador para 100% de novo, como vocês podem ver ali, ó, acabou de subir, tá? E ali a temperatura 74 graus, 73, 5 GHz. E tem a questão da temperatura ambiente também, né? Aqui tá bem quente agora, deve estar uns 28 graus aqui agora. Eu tinha feito esse mesmo teste aqui antes, né? Todos esses testes que eu tô gravando aqui agora eu tinha feito antes, quando o ar-condicionado estava ligado ali a 23 graus, né? E ficou 69 graus aqui. Não passou de 69. Então, pessoal, não tenho nem o que falar, tá? Realmente, o delete com aquela plainada que eu dei ali, que na verdade, aquele lapping que eu fiz ali, a intenção não foi nem diminuir a altura do die. Aquele lapping que eu fiz foi para corrigir a superfície porque ela não estava plana, tá? Porque de início eu só tirei aquela camada de solda, deixei o die brilhando, mas quando eu fui fazer o teste de fusão, que eu peguei o IHS lá, coloquei na placa-mãe, apertei e tirei, a pasta térmica branca só marcou o meio do die. Só o meiozinho do die ficou marcado, em volta do die todinho não estava marcado, não estava encostando no IHS. Eu até achei que poderia ser o IHS que não estava plano porque eu tinha lixado ele também, né? Eu falei, nossa, o IHS eu deformei ele, mas aí eu peguei o IHS e coloquei numa outra sucata de processador que eu tenho ali, coloquei na placa-mãe, apertei e ficou perfeito. A fusão ficou perfeita. Eu falei, então não é o IHS, realmente é o die. Foi daí que eu peguei a lixinha e comecei a lixar. E quando eu comecei a lixar, eu já reparei que só o meio que estava lixando. Só o meio que estava lixando, que estava marcando. Em volta continuou espelhado, sem nenhum contato com a lixa. Então realmente o meio do die ele estava mais alto. E daí eu fui lixando até começar a lixa a pegar nas partes que nós estavam pegando. Mas daí o meio do die já começou a mudar a coloração. E aí eu falei, já tá bom, não vou lixar mais do que isso. E daí eu fiz o teste com a fusão de novo. E aí foi que vocês viram no vídeo que ficou perfeita, tá? Ficou perfeita, vocês viram, marcou toda a pasta térmica branquinha lá, pegou tudo. E aí eu falei, agora sim. Foi aí que eu botei o metal líquido, espalhei e fechei ele definitivamente. E aí a gente teve esse resultado aí, beleza? Então realmente faz diferença e foi muita diferença, tá? Claro que essa queda isso foi mais de 20 graus, se bobear. Claro que não foi só por causa do delete e do lapping, né? Tem toda a questão que eu troquei o bloco, troquei os radiadores também, que aqueles outros radiadores eram bem ruins, coloquei radiadores de cobre, né, e 2 radiadores agora, então tudo isso ajuda, mas creio que uns 85-90% desse ganho aí foi somente pelo delete e o lapping em si, tá, pessoal? Então acho que deu pra vocês terem uma base de como que ficou. O PC é esse aí. Pensa num cara feliz, cara. Pensa num cara feliz, sou eu agora. Principalmente com essa temperatura, porque quando eu comprei esse processador eu paguei muito caro nele. Confesso pra vocês que quando eu vi a temperatura dele, né, já usava ele no Water Cooling Custom, né, botei ele blocado no Water Cooling Custom e tal, e eu vi essa temperatura, eu falei, cara, brocha qualquer um, não tem jeito. Mas agora eu tô feliz, pessoal. Agora eu tô feliz. Vou abrir o Heavy aqui agora pra mostrar pra vocês. Tudo no Ultra. Não, para
para vocês verem aí os parâmetros da placa de vídeo e as temperaturas, né? Aqui a gente tem tudo da GPU1 e tudo da GPU2, tá? Primeiro é o uso, segundo é a temperatura, o V-Core, uso do VRM e frequência. Podem ver aí as duas GPU a 100%, entregando mais de 200 FPS aí. E olha as temperaturas, né? 40 graus, 42. Inclusive a placa de baixo, ela fica um pouquinho mais quente, a segunda. Mas eu acho que isso é diferençazinha mesmo só do sensor de temperatura. Porque as duas estão exatamente iguais, blocadas da mesma forma. Então é isso aí, tá? Não passa dessa temperatura. Eu já fiz testes, tá? Vai ficar nisso aí agora. Às vezes, quando a temperatura ambiente está mais fria, né, como eu disse, essa temperatura aqui fica abaixo dos 40, tá? Fica 38, 37, super tranquilo, né? Então é isso aí, pessoal. O PC ficou perfeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. O vídeo foi esse. Não se esqueça de deixar sua inscrição aí no canal, que isso é muito importante. Não se esqueça também de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo aí nas suas redes sociais com seus amigos. Dá uma passadinha também nas minhas redes sociais que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo. Na minha página lá no Facebook e no Instagram. Segue lá para fortalecer. E até a próxima. Eu vou ficando por aqui. Falou, fui.